Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy M54 5G, só que pelo ponto de vista de quem usa um aparelho top de linha, que é o meu caso. Eu uso um Galaxy S23 Ultra. Então, eu sei que não é muito comum fazer esse tipo de comparativo, mas é legal ver as impressões de uma pessoa que usa o modelo mais caro com relação a esse modelo intermediário. Será que muda muito a vida e o que realmente faz a diferença entre esses dois modelos? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui estão os dois aparelhos, tá? O M54 aqui e o S23 Ultra deste lado, verdinho, tá? A aparência deles é muito semelhante e eu, ao contrário de muita gente que eu vejo por aí, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Com relação ao modelo mais barato, lembrar o modelo mais caro. Isso para mim pouco importa. O que importa é o meu uso, o que eu posso fazer com cada modelo e o dia a dia e os resultados mesmo que eu consigo com cada um deles. Mas pouco importa se a aparência é semelhante ou não. Eu acho até bom dar uma ideia mais certa de identidade visual da marca. Eu acho interessante. E tem diferença, né, gente? Não dá para ver que não é exatamente o mesmo. O conceito é parecido, da identidade, mas até pelo tamanho das lentes você vê que se trata de outro tipo de produto quando você pega o Ultra na mão, tá? Bom, um ponto que vale a pena sempre comentar, nós estamos falando de dois aparelhos que têm uma diferença que hoje é maior do que R$ 4.000, quase R$ 4.500 de diferença, tá? Então você está falando de um aparelho que tem como menor preço 6.398, mas que pode chegar até R$ 13.500 se for o de 1 tera, e aqui nós temos um aparelho que tem como menor preço 1.869, lembrando que é na data da publicação desse vídeo, 2 de maio de 2023. Então, nós temos essas diferenças aqui de preço entre os dois modelos. Bom, seguindo em frente, obviamente, nós temos materiais diferentes na construção de cada um. Nós temos uma tela aqui um pouco curva nas laterais no S23 Ultra e mais quadrada, enquanto aqui nós temos uma tela absolutamente completamente plana e com bordas um pouco mais espessas, mas, gente, estamos falando aí de um aparelho que custa, de um lado, que não custa nem R$ 2.000 e o outro que custa R$ 6.400 como menor preço. Então, não dá para não querer nenhum tipo de diferença. Os dois são compatíveis com a rede 5G, só que você vai ter um desempenho melhor, obviamente, no mais caro. Nós temos aqui um Snapdragon que vai esquentar um pouco menos do que o Exynos, mas assim, no dia a dia, vou ser muito sincero, não teve assim nenhum grande problema, não tive nenhum grande problema com relação a aquecimento. No Exynos, mas obviamente você não vai rodar com os mesmos gráficos, no máximo um jogo em um aparelho no outro. Você não vai ter uma multitarefa com dois aplicativos mais pesados no aparelho que é mais barato. Mas no dia a dia, dá para sentir essa diferença? Não dá. Esse aparelho tem 8 de RAM e tem 256 de memória interna, enquanto esse aqui tem 12 com 512, tá? Seguindo em frente, a diferença de tamanho de tela é muito pequena. Visualmente parece até um pouco maior, mas como a tela é curva, sempre tem perda na curva, tá? Então se você pegar o aparelho S21, por exemplo, Ultra, ele tem uma curva mais acentuada, a tela parece que é assim, tem uma área útil um pouco menor ainda, tá? Então dá essas diferenças. Mas o fato é que nós temos uma tela de 6.8 polegadas contra uma tela de 6.7. A diferença é que aqui nós temos uma tela com resolução de 1440 por 3088, que eu não uso, tá? Eu prefiro usar ela um pouco mais baixa, em Full HD. E aqui nós temos uma tela Full HD. A diferença é essa, as duas são telas de 120 Hz. Aqui nós temos Gorilla Glass Victus 2, aqui nós temos Gorilla Glass 5. Agora, partindo aqui para a grandiosa diferença, né? Nós temos aqui a grande diferença entre esses dois aparelhos, que é o conjunto de câmeras. Enquanto aqui nós temos uma câmera principal de 200 megapixels, uma segunda de 10, mais uma de 10 e uma de 12, são 4 lentes, né, incluindo o zoom de 10 vezes ótico. Aqui nós temos
3, mas com 108 na principal, 8 na segunda câmera e 2 megapixels na terceira, tá? Então temos uma diferença importante aqui, tamanho de sensor, tamanho de lente, de câmera, tudo aqui no aparelho mais caro é melhor, incluindo o que eu falei, né? Nós temos um zoom ótico de 10 vezes e uma segunda lente com zoom ótico de 3 vezes, enquanto nesse aqui nós não temos zoom ótico, tá? Bom, seguindo em frente aqui, falando da câmera frontal, nós temos uma câmera frontal de 12 megapixels f2.2 no modelo mais caro e uma de 32 megapixels no M54. Na prática, fez diferença? Para mim, não fez, tá? Eu ainda gosto um pouco mais dos resultados do S23 Ultra, mas são ruins os resultados desse aparelho? Não são ruins. Tá? Mesma coisa o conjunto de câmera aqui, as câmeras traseiras, eu consegui tirar boas fotos noturnas, eu consegui, claro, é um pouco mais lento do que o S23 Ultra, né, gente? É menos de 3 vezes o preço, mas consegui tirar umas fotos honestas noturnas, consegui tirar foto macro, consegui bons resultados aqui, ó, em várias situações diferentes, ó. Aqui num ambiente mais escuro, aqui bem pertinho, aqui tá bem escuro, consegui bons resultados, aqui ó, o céu saiu bem bonito, aqui as luzes da cidade, então não dá para reclamar do aparelho mais barato, ele é honesto, ele é um bom aparelho, tá? Seguindo em frente, acho que um grande diferencial é que nesse modelo nós temos uma tela maior, um processador que bebe mais e uma bateria de 5.000 mAh, que é bastante, não é pouco. Enquanto aqui nós temos uma bateria de 6.000 mAh com um processador que bebe menos, tá? Aqui, obviamente, eu vou jogar numa resolução mais baixa, mas vou conseguir jogar, não vou ter nenhum grande problema, puxa, não consigo jogar nada nisso aqui porque ele é muito ruim. Não, eu consegui, fiz os testes com o Grid Autosport, que é um dos meus aplicativos games favoritos para fazer teste, e rodou muito bem, rodou direitinho, tá? Então, assim, tem algum grande problema? Para mim, não tem. Ó, até abri os dois jogos ó, ao mesmo tempo. Veja que os resultados são próximos. Claro, aqui eu vou estar rodando com a resolução no máximo, aqui eu vou estar rodando sem todos os detalhes, as texturas. Mas, gente, olha, o tempo, o jogo é fluido, o tempo de abertura, o jogo é fluido nos dois, entendeu? Você não tem o que reclamar. Quem tem o mais baratinho, ó, é uma fração de segundo ali depois, ó. Eles rodam praticamente no mesmo tempo. Tá bem otimizado o jogo para os dois processadores, né? Mas olha, aqui a diferença é minúscula, não tem nada para falar. Vamos colocar aqui em corrida rápida para vocês verem. Então aqui vamos chamar os dois. Ó, é praticamente o mesmo tempo, gente, olha. Então tá bem feitinho, tá bem otimizado. Claro, você vai ter gráficos melhores no modelo mais caro. Isso não tem o que, né? Não tem o que falar. Custa mais de 3 vezes mais. Não dá para esperar que o mais baratinho vai rodar igualzinho, tá? Mas o que eu senti de diferença? Os dois têm um aquecimento normal, tá? Não achei que o Exynos está esquentando muito mais do que o Snapdragon, tá? Ó, os dois estão super bem, ó. Então vamos jogar aqui primeiro nesse cara aqui, ó. Então, ó, tranquilo, porque eu tô num top de linha. Vou pegar uma grama ali para pegar detalhe, para pegar textura mesmo, tá? Para vocês verem. Então aqui, ó, vamos lá, vamos fazer bagunça aqui. Então aqui, ó, eu tenho sujeira na pista, tá? Eu tenho, ó, detrito subindo, tá? Agora vamos no aparelho mais baratinho. Vamos lá. Aqui, o que eu sinto? Eu não tenho o som estéreo. Sinto um pouco de falta do som estéreo, tá? Vamos aumentar aqui. Então, o som só vem deste lado aqui, ó. Deste lado direito. Agora, vamos tentar pegar, ó. Já bati no carro, não pegou nada, nenhum detrito, nada subiu, ó, nenhum detalhe. Ó, tá vendo? Tá fluido, mas sem
nenhum detalhe, ó. Todos os detalhes que eu tinha ali de sujeira da pista tal, eu não tenho, mas o jogo não trava, gente. O jogo tá fluido, tá liso, tem detalhe ali do sol batendo no para-brisa ali, no vidro traseiro do carro, então assim, tá bem feitinho. Ó, tenho resposta de vibração quando eu saio da pista, quando alguém bate em mim, então assim, tá rodando direitinho. Então dá para reclamar disso? Não dá. Aonde que começam, acho que as grandes diferenças, tá? Aqui, você vê, ele atrasou um pouquinho para fechar. Então, em alguns detalhes assim, você sente a diferença. O que que eu, assim, usando no dia a dia, que eu coloquei o M54 para usar no dia a dia, o que que eu senti falta dele? Bom, primeiro, eu gosto muito do conjunto óptico do S23 Ultra, por conta do zoom de 10 vezes. Tá? Então, o modo macro aqui me quebrou bem o galho, mas aqui o zoom é que faz a diferença. Realmente, quando você acostuma a usar um celular com zoom óptico, é difícil você voltar para trás. Então, esse foi o primeiro ponto que eu realmente senti falta no M54. Segundo ponto que eu senti que assim, uma falta incrível, a caneta. Mas isso é para quem é fã da linha Note. Tá? Então é para um público que é menor, não é um público grande. Eu conheço esse mercado, sei que até durante muitos anos vendeu muito mais linha S, o top de linha, do que linha Note. Só que aí, quando o linha Ultra virou, né, o Note virou Ultra, e ele passou a ter todas as câmeras à frente do Plus e virou um aparelho super completo, ele virou o objeto de desejo das pessoas que querem um top de linha de fato. Tá? Mas aqui a caneta faz a diferença, o conjunto de câmeras, e para finalizar, gente, o modo DeX. É legal você ter. Eu uso todos os dias? Não, uso bem pouco, mas saber que ele está aqui, é como a caneta, saber que está aqui, caso necessário, eu tenho como sacar esse recurso e utilizar, é muito bom. Mas no dia a dia eu uso? Não uso no dia a dia, tá? Por quê? Porque eu trabalho em casa e trabalho com o computador na minha frente. Mesmo se eu trabalhasse em empresa hoje, eu trabalho com o computador na minha frente. Então, o DeX entra quando? Entra em viagem, ou entra quando eu estiver, sei lá, trabalhando fora e não levei o notebook e tenho uma emergência. Aí ele entra, senão não é uma coisa para usar todo dia. Então esse é o ponto que é um diferencial, mas é o menos forte para o meu uso. Agora, se fosse para ficar com esse aparelho, eu conseguiria trabalhar, eu conseguiria tocar o meu dia a dia? Vou ser sincero, sim. Ia sentir falta da caneta? Ia, mas não ia morrer por conta disso. Ia sentir falta do zoom óptico de 10 vezes? Mais em férias, mais em viagens do que no dia a dia de fato, tá? Eu uso porque tá lá, tá na mão, e aí é uma diversão, você acaba fazendo uso mais do que o normal. Mas numa rotina normal de trabalho, no dia a dia você não usa esse tipo de câmera com tanta frequência. É legal que ela tá lá, mas não é aquela coisa que você vai usar todo dia. Aqui nós temos a clara vantagem na bateria, a bateria dura aqui mais, não tem como falar que não. E aqui você está gastando muito menos. Então, se fosse para ficar com o M54, daria conta do meu dia a dia? Daria. Ia sentir falta de algumas coisas, mas de uma forma geral daria. Talvez em alguma questão de multitarefa mais pesada, ou talvez, por que não dizer, na edição do vídeo no LumaFusion, talvez eu sentisse e senti, né, pelos testes que eu fiz, uma diferença, que aí a diferença aparece, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, para o usuário padrão, aí, o usuário, sei lá, 98% das pessoas, esse aparelho dá conta. Não precisa comprar o mais caro, tá? Claro, se tem dinheiro, quer ter um negócio mais chique, mais legal, mais completo, é legal, cara, não vou falar. É aquela mesma história. Se você quiser comprar um carro, um Kwid com ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico, ele vai te levar para todo lugar, vai ser econômico, não vai caber muita mala, mas ele vai fazer o serviço dele.
por que que todo mundo não tem Kwid? Por que que todo mundo, cada um tem um carro diferente e as pessoas gostam de carros mais caros? Porque você tem algumas pequenas diferenças, você tem lá um câmbio automático, você tem ali questões de segurança, airbags ou qualquer coisa, qualquer automação ali, ou aviso de troca de faixa, você tem algumas coisas que fazem com que o modelo mais caro seja mais interessante, é mais bonito e é maior, mas o serviço básico os dois fazem, como aqui. Os dois fazem o serviço que todo mundo precisa no dia a dia, os dois vão fazer, tá? Ninguém vai morrer por ter um aparelho mais barato. Mas é legal ter o luxo? É legal ter um pouco mais de funcionalidade? É legal, tá? Então, para mim, esse é o ponto. Hoje, um intermediário como esse aqui entrega bastante coisa legal. Só para não falar que eu não lembrei, porque não é uma coisa importante para mim. Aqui eu tenho, eu tenho o IP68. Tá? Isso aqui é mais uma garantia, pô, se tomar uma chuva, se tiver qualquer problema, esse aqui está mais garantido do que esse, tá? Só para lembrar. Mas de resto, gente, vou ser muito sincero, é legal ter o luxo, é legal ter um pouquinho a mais, é legal ter o som estéreo, é legal ter o modo DeX para uma emergência, mas para o trabalho do dia a dia, os dois dão conta, não precisa gastar uma fortuna e ter o mais caro. Aí se você se sente melhor, não falo de ostentação, tem muita gente que fala, porque a pessoa gosta de ostentar. Gente, cada um tem um gosto, tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de bebida, tem gente que gosta de celular, cada um tem um gosto, todo mundo trabalha bastante e cada um tem um gosto ali, gosta de gastar com alguma coisa diferente. Então eu não recrimino quem quer comprar o top de linha e quer gastar mais. Gente, a pessoa trabalhou, ela que faça o que quiser com o próprio dinheiro. Mas o fato é que o trabalho do dia a dia, o lazer do dia a dia, você faz com os dois aparelhos. Claro, no luxo, né? Se tiver um Porsche, você vai fazer muito mais legal. Você vai correr mais, você vai ter muito mais luxo, as pessoas vão gostar, né? Olha que legal, pô, o cara é um sucesso, né, com o Porsche. Mas se você tiver com um carro mais barato, mas também completo, você também vai fazer de tudo. Então tem que pensar, colocar na balança, mas o que eu achei bem interessante desse aparelho é ver que ele está bem redondo, ele está funcionando bem direitinho e ele perde para um top de linha, claro, né? Custa menos de 1/3 do valor, mas em coisas que normalmente dá para viver sem, que não vai matar ninguém se você não tiver um zoom ótico de 10 vezes. No dia a dia não mata ninguém, entendeu? É mais preocupante acabar a bateria do que o zoom ótico de 10 vezes. Aqui a bateria segura a onda. Então tem que pensar muito bem nesses pontos e pela visão de quem usa um top de linha, né? Eu não achei esse aparelho ruim. Eu compraria se eu precisasse, é que eu consegui, graças a Deus, comprar esse aqui. Ele traz muito conteúdo para o canal, ele serve como câmera para o canal, quando ele não é, obviamente, o assunto que está sendo filmado, então ele traz o dinheiro investido de volta para mim, tá? Mas se eu não tivesse esse dinheiro para gastar e tivesse que comprar esse cara aqui, eu não acho que eu seria uma pessoa triste, eu conseguiria fazer as minhas coisas no dia a dia tranquilo. Talvez algum gargalo ou outro em algumas poucas situações, mas para o uso normal do dia a dia, esse cara aqui dá conta sossegado. Bom, pessoal, então é isso, né? É muito bom ver aparelhos dessa faixa de preço evoluindo tanto e entregando tanto no dia a dia. Então eu fico muito feliz de ter essa opção por esse preço, porque é aquela história, gente. Hoje você pode estar falando, pô, eu só quero mais caro, pô, isso aí, nunca vou comprar um intermediário, nunca vou comprar uma série A, uma série M, ou um Motorola, ou sei lá qual marca, porque está com uma condição de vida melhor, mas o futuro ninguém sabe. Eventualmente você pode de repente ser assaltado e precisar comprar um baratinho ou um bem mais barato, né, para segurar as pontas durante um tempo, e você pode acabar descobrindo, seja por quebra, por roubo, qualquer que seja o motivo, que um intermediário hoje segura a onda mais do que parece, tá? Então dá para usar tranquilamente. Tem algumas perdas, mas de uma maneira geral você vai poder usar tranquilão e vai gastar bem menos, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.